Quem é a Rainha Elizabeth Borges? Elizabeth Borges é uma mulher, uma mãe, primeiro, uma filha amada. Bom dia! Uma filha amada, uma esposa, uma mãe de quatro biológicos e vários outros que já moraram comigo, e avó de 2. E essa que vos fala entrou numa zona de conforto maravilhosa, porque com belos filhos, com um excelente esposo, tudo dando certo, trabalhando numa comunidade lindíssima, com projetos maravilhosos, com uma empresa indo muito bem, obrigada, e entrei na zona de conforto. Bom dia. Me fala aí se você já entrou na zona de conforto. E nessa zona de conforto minha maravilhosa, num belo dia eu estive num congresso da Neuza Tioca, que eu amo, né? Já estive com ela várias vezes. Desde 2004 a gente trabalha na mesma linha. E estava nesse congresso em 2014. Com Luciano Subirá, Geração Eliseu, aí em São Paulo. E nesse congresso eu fui desafiada, eu fui esmiuçada, eu fui confrontada, E eu mais uma vez falei, eis-me aqui. E seguidamente disso eu estive no congresso do Clamor pelas Nações. Também. E foi assim, impactante, muito impactante. Bom dia, Li, amada. E nesse congresso do Clamor pelas Nações, foi a vez que o pastor... gente, tô falando uma coisa e perdi o nome aqui. Esqueci, pastor lá do Sul. Esteve ministrando aqui. Ai, gente, como que eu esqueço o nome dele? Bom dia. Porque eu estava falando sobre o Luciano Subirá e fugiu a mente aqui. E eu estava nessa conferência, né? Foi seguida essa conferência do Clamor, né? Com a Neuza Tioca e o Luciano Subirá. E logo depois foi a conferência do Clamor pelas Nações. E nessa conferência eu também fui desafiada. E logo seguidamente, quando eu disse o eis-me aqui, o Senhor me falou profundamente sobre essa geração nova aí. E o Senhor me deu um desafio, o Senhor realinhou o meu chamado, a direção que era para mim caminhar. Eu até então amava trabalhar com adolescente, com jovem, trabalhava só com jovem e adolescente. E o Senhor me desafiou a ser um suporte para essa geração nova de uma forma mais profunda. E foram dias e dias de choro, do confronto do Senhor. E logo depois o Senhor me tirou da zona de conforto de uma forma muito impressionante. O meu esposo entrou numa forte depressão. E isso começou a me tirar da zona de conforto. Foram seguidamente, gente, muito engraçado. Conferência do Clamor, Conferência Geração Eliseu, Conferência do Clamor, e logo depois eu estava na Instância Paraíso com a Zenete. Então, assim, monstros sagrados, né, foram os pilares da minha transformação. Neuza Tioca, Luciano Subirá, Zenete. Me fala aí se você já foi tirado dessa zona de conforto. Me fala. E o pastor que eu fugiu completamente o nome aqui que estava no Clamor, que é lá do Mevan, esqueci o nome, gente, como que fala? Me ajuda aí. Pastor lá do Mevan, qual é o nome dele? Meu amado, que foi usado lá na conferência. E nesse dia, nesse processo de depressão do meu esposo, fortíssimo, o Senhor me levantou
para acionar o DNA das mulheres, ativando a identidade, sendo um instrumento para ativar a identidade, para clarificar o propósito, para desatar o fluir e levar essas mulheres a eternizarem ações que difundem o protagonismo feminino e a sororidade, a ajuda. E fazendo isso, nós vamos ser ombro, sustento espiritual, físico, emocional para essa geração cumprir o propósito do Pai. Esse tem sido o meu chamado desde então. Fazer de tudo, ser mesmo esse ombro, porque eu entendo, foi o que o Senhor me falou profundamente através desses monstros, né? Que eu considero monstros brasileiros. Foi o que o Senhor me falou acerca de ser esse sustento. Essa geração que está aí, ela é a geração do avivamento, mas ela só vai além e conseguir cumprir o propósito dela em cima dos meus ombros. Eu preciso ser esse suporte, eu preciso me posicionar sendo a coluna de sustentação. Eu sempre fiz isso de uma forma muito natural e de uma forma muito normal para mim, né? Desde que casei muito cedo e muito cedo vou te falar exatamente quantos anos. Com 7 anos de casada, eu já tinha 4 filhos biológicos e o Senhor me levantou para estar com mais 4 pessoas em casa. Então nós éramos 10 filhos biológicos, 4 filhos biológicos e 4 filhos emocionais, né? Espirituais que foram estar comigo. E de lá para cá, desses 7 anos de casamento para cá, de forma bem natural, eu fui sempre sendo mãe, sendo aquela acolhedora, aquela que abre as portas, bom dia, e que sempre tem muita gente em casa. Então sempre precisei estar em ambientes, casas grandes, porque sempre tinha alguém mais com a gente e a gente servindo em amor. E interessante como o Senhor vira essa chave. Na verdade, eu passei por esse treinamento nesse tempo todo. Em 2014, o Senhor começou a clarificar esse propósito de uma forma muito clara, né? Usando esses monstros. Valnice Milhomens também foi outra, né? Que foi muito usada. Tetitos, né? Também foi outra que foi muito usada nesse propósito. Foram várias pessoas aqui, mas eu estou citando as principais, que foram assim, canais. E desde então, o Senhor me levantou e foi trazendo clareza nesse chamado, trazendo clareza nesse propósito de ativar essas mulheres para elas saírem do lugar, porque nós precisamos nos posicionar e alinhar como sustentação dessa geração para o grande final, o grande avivamento e para o arrebatamento. Então, se você não me conhecia, essa sou eu, que desses últimos 30 anos tem sim aberto a minha casa, aberto o meu lar para cumprir um propósito eterno. E esse propósito eterno foi sendo clarificado na caminhada, né? É na jornada, no meio do caminho que você vai sendo clarificado. E te falar que eu nem tenho clareza de tudo, porque eu tenho certeza que aquilo que o olho meu não viu ainda. Bom dia, Miriam. Aquilo que eu não vi ainda é aquilo que o Senhor tem. Então nunca que o propósito está completamente claro. Me fala aí como que está a sua caminhada enxergando o seu propósito. Eu lá, quando eu
iniciei toda essa jornada em 89, não imaginava isso. Então, 2004 algumas coisas foram clarificadas, 2014 muito clarificadas, 16 também, 18, alguns momentos especiais, em cada um deles, algo mais foi sendo clarificado, algo foi mais aperfeiçoado para chegar no nível que está, que não é o final. E você, como você está aí? Você tem entendido e deixado as pecinhas desse quebra-cabeça grandioso irem se unindo? Nós só conseguimos juntar os pontos quando nós olhamos para trás. Então, para mim chegar aqui hoje e falar de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, de todos os lugares que o Senhor está me levando, de todas as pessoas que estão sendo transformadas, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar lá para trás e lembrar de todo o processo, porque as peças só foram unidas olhando para trás. E é lindo quando eu fui começar a escrever isso e perceber as épocas e o que o Senhor foi falando e fazendo em cada época, é muito magnífico. O Senhor não traz uma revelação completa. Quantas vezes a gente entra numa situação com Deus, achando que Ele vai fazer tudo de uma vez, achando que Ele vai falar tudo de uma vez, achando que a orientação do Senhor vai ser completa de uma vez só. E o Senhor não faz isso com a gente, de forma nenhuma. Não faz. O Senhor sim vai trazendo a clareza aos poucos. Ele vai acrescentando sobre a sua revelação. A revelação do Senhor, ela não é completa, porque eu acho também que se Ele mostrasse pra gente tudo de uma vez, a gente tá errado. Não é assim. A gente ia meter os pés pelas mãos. A gente ia desistir do processo. Se a gente fosse enxergar e entender tudo, com certeza isso iria acontecer. Mas o Senhor vai dando a sua revelação progressivamente. E olhar para trás agora e juntar esse quebra-cabeça e ver essas pessoas tão maravilhosas que passaram pela minha vida, é algo assim, fantástico, fantástico, fantástico. Me fala aí se você já olhou para trás e começou e conseguiu alinhar a sua história. Me conta aí como que você tem feito isso. Você tem conseguido olhar para trás na sua caminhada e juntar os pontos até ver e começar a entender por que você passou por onde você passou, por que você está passando por onde você está passando, e entender e ser clarificada no processo? Me fala aí. Me fala se você está conseguindo fazer essa conexão do passado com o futuro. Me fala aí, Miriam, Regiane, Eliane. Vai me falando aí. Você consegue fazer isso? Você tem conseguido fazer essa conexão? Quando nós conseguimos fazer essa conexão, as coisas se tornam mais leves. Quantas vezes a gente olha para a nossa situação e fala assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, esse não é meu propósito, Deus não vai fazer, Deus não está fazendo. E quantas vezes é necessário a gente olhar as coisas atrás, juntar alguns pontos. Então, é o único momento que eu creio que a gente precisa olhar para trás, é esses momentos de juntar os pontos. Porque o nosso alvo está na frente, está no alto, então a gente tem que ficar pensando e voltando no passado. A gente só precisa voltar no passado quando for necessário fazer esses pontos de ligação. Olhando tudo aquilo que foi ministrado, que foi ensinado com as pessoas fantásticas que eu estive, eu consigo entender
aquilo que eu já estou vivendo e consigo entender aquilo que o Senhor já me falou que vai fazer. Não consigo ver o trajeto completo, porque sempre ele é reformulado, ele é alinhado, e o Senhor vai sempre acrescentando a sua revelação. Mas eu consigo entender muito bem. Eu só consigo entender esse trajeto olhando os pontos, juntando os pontos do passado. Então, nessa manhã, eu trouxe aqui um pouquinho da minha história, mas quero falar com você. Caminha rumo ao seu propósito. Não tem clarificação completa? Dá uma olhada nos pontos atrás, faz uma ligação aí que você vai entender o que está acontecendo agora. Talvez você esteja no treinamento, como algum dos grandiosos treinamentos que eu passei, o mais pesado, esse período de depressão do meu esposo. Essa chupinha aqui é ótima, né, gente? Ei, Simone, sua linda! Então, muitas vezes eu vou conseguir fazer essa avaliação, esse alinhamento, ter essa clareza só olhando o que passou. Só juntando esses pontos do passado. Essa mulher é maravilhosa. A gente tem que se encontrar de novo, hein? Em um novo salto. E quantas vezes a gente não entende isso e desanima na trajetória, na caminhada. Que a caminhada não é simples. Não. Na verdade, ela é simples. Ela não é fácil, mas ela é extremamente simples, sim. A gente que complica tudo, ela é simples. Às vezes ela está muito pesada e a gente sente os ombros pesados e cansados e a gente quer parar. Mas não para não. Dá uma olhada de onde você veio. Junte os pontos de tudo aquilo que foi construído nesse tempo, de todas as experiências fantásticas que você teve, mesmo aquelas pesadas e desafiadoras e tristes e que doeram, mas que te tornaram mais forte, mais experiente. E para agora você está nesse lugar certo e com certeza você vai fazer as coisas certas e você vai entrar no novo. É isso, né? Então, persevera. Junte os pontos aí, tem uma jornada linda para você, tem uma jornada fantástica te esperando. E não permita que nada e ninguém te tire dessa jornada. Algo grande, sobrenatural para você. E com certeza você foi chamada como eu para ativar essas mulheres. Bora juntos? Nós estamos nesse projeto a todo vapor. Com certeza vou querer encontrar a Simone aí, perto, na cidade dela, ou próximo aí, Simone. A gente está fazendo um movimento lindo e a gente vai rodar vários lugares, levantando essas mulheres. Vem fazer parte com a gente, ativando essas rainhas, essas filhas dessas rainhas como eu e essas leoas. E juntos nós vamos ser o suporte que essa juventude precisa para ir além. Beijo no seu coração. Extraordinária quinta-feira. Hoje é quinta-feira, ó. O dia tá meio nubladinho, mas tá lindo, delicioso. Não sei como tá aí, mas enxerga a beleza do dia que está aí. E tenha um excepcional dia. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja aí, na sua casa, no seu lar, te cobrindo, te guardando, te dando clareza nos propósitos. Amém? Beijo no teu coração. Até mais. E se junte a nós, porque a gente vai rodar vários lugares, ativando essas mulheres para serem o suporte dessa geração. Tchau, tchau.